Não sei em que série da escola você tá, mas o que eu vou falar aqui é pra galera que tá naquela fase de decidir o que quer da vida. E eu acho que nada mais justo de eu começar contando sobre mim. Rapidinho, antes da gente começar o vídeo, eu queria pedir desculpas se vocês estiverem ouvindo um barulhinho de chuva. É porque eu tô gravando perto da janela e aí resolveu chover bem agora, né? Mas enfim. Seguindo. Desde os meus 12 anos, eu sempre quis ser arquiteta e sempre falei isso pra todo mundo. Eu escolhi essa área porque eu sempre gostei de desenhar, mesmo não sabendo fazer isso tão bem, né? Eu gostava. Eu descobri a arquitetura por um amigo meu no 4º ano, quando eu tinha só 9 anos, né? Naquela época eu achava que o curso era só ficar desenhando as casas o dia inteiro, né? Você ia pra faculdade para ficar desenhando portinha, janela, aí você fazia um quadradinho, botava quarto, e depois você botava banheiro. Eu imaginava que era isso, né? Mas conforme eu fui crescendo, percebi que a arquitetura era muito mais do que isso. Tinha matemática, geometria, conceitos e muita coisa técnica. Aos meus 14, quando eu estava no 9º ano... Ah, detalhe. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou horrível com números, né? Isso é um fato. Onde é que eu parei mesmo? Ah, sim, lembrei. E aí, no 9º ano, eu decidi que iria me esforçar ao máximo para superar minhas dificuldades em matemática. Cara, assim, eram coisas básicas que eu não sabia, então eu tinha que estudar tudo do início para poder recuperar esse tempo perdido, né? E aí, quando eu chegasse no 3º, eu já estaria tranquila com exatos. Só que aí, aconteceu algo que mudou a vida de todo mundo, né? A pandemia. Na pandemia, como você pode imaginar, eu não estudei nada, cara. Nada, nada, nada. Eu passei 2020 e 2021 jogando Fortnite o dia inteiro. E a minha única preocupação era pegar o Midas de Ouro e terminar o passe de batalha do capítulo 2. Cara, assim, foi uma época boa, mas eu me arrependo disso, porque era pra eu estar estudando, né? Quando tudo foi voltando ao normal, eu já estava no 2º ano do ensino médio. Foi um ano muito bom, porque tive que aprender a estudar de novo, né? Depois de 2 anos sem abrir um livro. Foi como um reset na minha vida, né? Eu voltei pra estaca zero. Meu sonho de ser arquiteto continuava de pé e comecei a gostar de estudar, né? Eu curtia sentar e ler os livros e tal, e assistir videoaula. Eu realmente gostei depois desse reset, eu realmente estava gostando de estudar. Tipo, não virou uma obrigação chata de se fazer, virou uma obrigação só. Então, quando tinha que estudar, eu ia lá e sentava a bunda e assistia a videoaula, fazia os exercícios e tudo que deveria ser feito. E aí, como eu comecei a gostar de estudar, matérias que antes eu achava difícil, como português, deixaram de ser um problema. Eu descobri que o que eu tinha não era dificuldade, mas era preguiça. E isso aumentou muito minha confiança. E eu pensei que em um ano, né, eu conseguiria superar minhas dificuldades em matemática. Porque os anos que era para eu ter estudado e sanado essas dificuldades em exatas, era 2020 e 2021. E eu acabei jogando tudo no lixo, só jogando Fortnite o dia inteiro, né? Só que havia um problema. Eu tinha negligenciado completamente química e física. E essas matérias também envolviam matemática. Ou seja, além de ter que estudar matemática, do início eu ia ter que estudar química e física para poder entender tudo. Porque, né? Como eu falei já várias vezes aqui, eu não estudei nada em 2020 e 2021. Em 2022, eu comecei a sentir o peso das minhas escolhas, de não ter estudado lá atrás. E eu também não consegui estudar a base dessas matérias que eu acabei de falar. Então, ou seja, isso me deixou em recuperação no meio do ano em Química, Física e Matemática. Apesar disso, meu sonho de ser arquiteta não tinha morrido ainda. Esse foi o ano em que eu fiz meu primeiro Enem também, mas eu vou contar essa experiência em outro vídeo aqui. Ah, um detalhe curioso. Mesmo sem estudar história, eu tirava 8, 9, só prestando atenção na aula. O mesmo valia para inglês e filosofia. Assim, filosofia na minha escola não era algo tão levado a sério, mas enfim, eu gostava em certa porcentagem, eu gostava. Era engraçado que sem estudar eu passava e as outras matérias que eu enfiava quase a cara no livro não dava resultado nenhum. Eu podia me esforçar ao máximo e eu sempre tirava nota baixa. Tirar nota boa nessas matérias de humanas não ajudava nas matérias que eu realmente tinha dificuldade. Então era como é que o pessoal fala? 80 calma,
8 ou 80. Era isso. Eu era boa em humanas, mas em exatas eu era péssima. Ou seja, era os opostos, né? Chegou 2023, o terceiro ano do ensino médio. Eu tive professores maravilhosos, especialmente em matemática. E finalmente eu passei na minha primeira prova de matemática sem precisar fazer recuperação, né? Isso me deu esperança de que eu conseguiria realizar meu sonho. Mas como a alegria do estudante é uma montanha-russa, logo veio a prova de química. Ô, bendita prova de química, viu? Eu estudei o assunto todo errado, focando em uma fórmula só e esquecendo todo o resto do assunto. Resultado, tirei uma nota horrorosa. Já em história, eu tirei 7, sem estudar nada porque eu estava focada na fórmula de química. Física foi mais tranquilo, né? E passei com uma nota razoável, assim. Na segunda unidade, né? Ali no... Quando eu falo segunda unidade, é tipo o final do primeiro semestre, né? Pra ficar melhor de entender. Aí tudo apertou, né? Os professores começaram a cobrar mais e eu já não conseguia mais estudar a base de exatas, né? Porque até aí eu tava tentando junto com os professores, mas aí já não deu mais. E aí tudo isso virou uma grande bola de neve e eu me lasquei. E um certo dia, caçando repertório para redação na Netflix, aliás, eu recomendo muito que vocês façam isso. Assistam, leiam, ouçam músicas que sejam relacionadas a temas mais cobrados no Enem. Exemplo, racismo, desigualdade social e etc. Eu costumo chamar esses temas de militância, né? Perdão aí. E os filmes de filme repertório. Tipo, não sei se vocês já viram aquele filme Que Horas Ela Volta. É um filme muito bom para se usar de repertório na redação do Enem, a depender do tema, né? E aí, nisso, eu encontrei um documentário chamado Juízo, que fala sobre... eu esqueci agora, não sei se é reformatório, mas é tipo um presídio de crianças. Eu esqueci o nome que se dá agora pra esse tipo de lugar. E nele tinha uma juíza, assim... É porque no documentário mostrava o lugar, né? Vou chamar de reformatório. Mostrava o reformatório e o julgamento das crianças, né? E nele, a juíza do caso era uma juíza muito, mas muito, muito boa, que era a doutora Luciana. Essa mulher simplesmente mudou minha forma de ver a profissão de juiz, cara. E eu me apaixonei pelo trabalho que ela fazia, a forma como ela falava e, né, aplicava sentença, tudo isso foi... Eu fiquei fascinada com a profissão. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre o curso de Direito e ver como era mais, né, a fundo do curso, mas sem intenção nenhuma de estudar para isso, era só curiosidade mesmo. Aí chegou as férias do meio do ano, né, o fim do segundo semestre, e... cara, eu falei tudo errado aí até agora. É o fim do primeiro semestre. Mas enfim, aí chegou o fim do primeiro semestre, veio as férias. E eu vi que eu não teria mais como estudar nada de exatas, né? Toda aquela base que eu queria ter estudado desde lá do início, eu não ia conseguir mais. E aquilo tava me enchendo o saco já. E em contrapartida eu tava amando consumir coisas de política, de juiz, advogado e etc. Eu tava fascinada nesse meio jurídico aí. E aí no meio de tudo isso eu comecei a refletir sobre o curso de arquitetura, né? Eu comecei a pensar que não seria mais pra mim, ainda mais que eu queria fazer na UFRJ, né? E lá a nota de corte depende muito de exatas. Assim, o curso de arquitetura depende muito de exatas. E também eu já nem tava desenhando tanto, já não tava mais nessa obsessão por desenhar e tal, então já tava indiferente pra mim. E aí no meio do terceiro ano eu decidi que eu ia cursar Direito. O problema é que já era tarde demais, porque eu estava exausta e o terceiro ano só estava na metade. E eu não conseguia mais pensar em Enem e meu único foco era terminar logo o ensino médio. Ou seja, eu caguei tudo. Aí, depois daí eu comecei a procrastinar, eu dormia nas aulas e nem pensava mais no vestibular, né? Eu fiz o Enem, mas já sabia que não ia passar. Tanto até que antes mesmo de eu fazer o Enem, eu já estava procurando faculdades particulares e encontrei a minha faculdade que eu estudo hoje. No final das contas, eu
tô cursando direito e tô amando fazer isso. A única coisa que eu acho chato, assim, é ter que pagar mensalidade, né? Acho que isso deve ser chato pra todo mundo. Toda essa coisa aí que eu contei pra vocês me fez pensar em tentar refazer o Enem de novo, só que dessa vez com mais foco e disciplina. Talvez eu fale isso mais sobre isso em outro vídeo. Eu tô com tanta ideia de vídeo aqui, cara, que aí eu não posso ficar soltando as coisas, mas enfim. É, talvez eu converse mais com vocês sobre isso. E aí, e essa é a minha história de como eu escolhi meu curso. Se você tá nesse dilema aí de que não sabe o que é da vida, se faz o curso que seus pais querem que você faça, tenha paciência, porque Deus ajuda no momento certo e Ele tem planos pra você, então é só ter paciência. No meu caso, Ele me deu um soquinho na cabeça pra eu pensar melhor no que eu queria antes de tomar essa decisão tão importante. E é isso. Obrigado por assistir e até a próxima. E se você não, eu espero ter te ajudado aí nessa sua escolha de profissão. E como eu disse, eu tô contando um pouco mais sobre mim. É isso aí. Valeu.